Você já se perguntou quantas verdades foram ocultadas da humanidade? Quantos ensinamentos espirituais foram apagados ou distorcidos ao longo dos séculos? O que você conhece hoje pode ser apenas uma fração do que realmente foi ensinado nos tempos antigos. Existem registros secretos, textos proibidos e conhecimentos que foram deliberadamente suprimidos porque poderiam libertar a consciência humana. O que a Igreja não quer que você saiba? E por que certos nomes e figuras femininas foram apagados das Escrituras Sagradas? Hoje, vamos revelar um dos maiores segredos espirituais já ocultados da história. E depois disso, você nunca mais verá a realidade da mesma forma. Há histórias que foram arrancadas das páginas do tempo, fragmentos de sabedoria que desapareceram dos relatos oficiais, mas que ainda ecoam nas entrelinhas do conhecimento ancestral. Os apócrifos, textos excluídos do Antigo Testamento hebraico, revelam segredos esquecidos sobre a espiritualidade, a conexão divina e os mistérios da criação. No cristianismo primitivo, esses escritos eram lidos como verdades ocultas, portadoras de chaves para uma compreensão mais profunda da existência. Mas por que foram silenciados? Quem decidiu o que deveria ser lembrado e o que deveria ser apagado da história? Entre esses textos, encontramos vislumbres de uma espiritualidade mais expansiva, que ultrapassa os limites dogmáticos e nos convida a enxergar além da superfície. Neles, há menções ao divino feminino, à real natureza da luz espiritual e ao caminho da ascensão mística, o que nos faz refletir. Quantas verdades foram suprimidas para que a humanidade permanecesse desconectada de sua própria grandiosidade? Nos apócrifos, há descrições detalhadas de visões transcendentes, diálogos entre os sábios e as forças divinas, e até relatos de encontros com seres de reinos superiores. O conhecimento sempre teve guardiões e portas ocultas, acessíveis apenas aos que ousam questionar. Mas o que acontece quando começamos a abrir esses portais? O próximo passo nos leva ao coração das civilizações que preservaram esses ensinamentos, mantendo vivos os mistérios que muitos tentaram enterrar. Desde os primórdios, a humanidade tem buscado a conexão com o divino, traduzindo suas visões em símbolos, rituais e escrituras. As civilizações antigas compreendiam que o universo não é apenas matéria, mas vibração, consciência e energia entrelaçadas. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? Eu criei 3 e-books transformadores para ajudar você a se reconectar com sua verdadeira essência. Clique no link no comentário fixado e inicie sua transformação agora. Seus templos não eram apenas construções, mas espelhos da ordem cósmica, sintonizados com as estrelas e os ciclos do tempo. Esse conhecimento ancestral era transmitido de geração em geração, mas nem todos estavam prontos para recebê-lo. Quem possuía a chave para interpretar esses mistérios tinha acesso a uma realidade muito mais profunda do que os olhos comuns podiam enxergar. Nas entrelinhas das tradições espirituais antigas, encontramos relatos de práticas que ampliavam a percepção da alma. O jejum, a meditação, os cantos sagrados, todas eram formas de alinhar o corpo e a mente com dimensões superiores. Essas práticas não eram superstição, mas tecnologia espiritual. O Templo de Salomão, por exemplo, não era apenas um lugar de culto, mas um portal entre o visível e o invisível, onde os sacerdotes acessavam estados expandidos de consciência. O Santo dos Santos, sua parte mais sagrada, simbolizava o encontro com a luz divina, a revelação interior. Mas há algo que muitas dessas tradições preservavam e que, ao longo do tempo, foi deliberadamente apagado: a presença do divino feminino. A próxima revelação nos conduz a um mistério ainda mais profundo, escondida nas sombras da história,
A energia do sagrado feminino já foi reverenciada como força essencial do cosmos. Nos tempos antigos, a divindade não era apenas masculina. Existia um equilíbrio entre as polaridades e a figura de Ashera brilhava ao lado de Yahweh, como sua contraparte esquecida. Menções a essa deusa podem ser encontradas em registros antigos, sugerindo que ela era cultuada como a manifestação do feminino divino, a energia da criação e da nutrição espiritual. Mas ao longo do tempo, sua presença foi apagada dos textos oficiais, e sua sabedoria foi relegada ao esquecimento. Nos mistérios antigos, o feminino e o masculino caminhavam juntos, refletindo a harmonia do universo. No próprio Templo de Salomão, alguns estudiosos acreditam que símbolos do divino feminino estavam ocultos na estrutura e nos rituais. A presença de Ashera era reconhecida por aqueles que compreendiam que a totalidade só pode existir quando há equilíbrio entre as forças opostas. Sem o feminino, a espiritualidade se tornou incompleta, desconectada da natureza cíclica da vida, da intuição e da sabedoria que floresce no silêncio interior. Recuperar esse conhecimento é abrir as portas para uma nova percepção espiritual, onde a ascensão não é apenas mental, mas também sensorial e energética. No coração desse mistério, encontramos uma conexão oculta entre o Santo dos Santos e a consciência humana. E é exatamente para lá que nossa jornada nos leva agora. Os templos antigos não eram apenas edifícios erguidos para o culto, eles eram representações físicas de segredos espirituais. O Templo de Salomão, por exemplo, continha camadas de simbolismo que refletem a jornada da alma em direção à iluminação. Suas estruturas externas representavam o mundo material, enquanto o Santo dos Santos, a câmara mais sagrada, simbolizava o encontro direto com a luz divina. Aqueles que entravam nesse espaço precisavam estar espiritualmente preparados, pois ali não havia dogmas, apenas a verdade absoluta da conexão com o sagrado. Essa passagem do profano para o sagrado não acontecia apenas no espaço físico, mas também dentro de cada ser humano. O templo era um reflexo do corpo e da mente, e o terceiro olho, a visão espiritual adormecida dentro de nós, era o portal para essa experiência. Assim como apenas os sacerdotes mais elevados podiam adentrar o Santo dos Santos, apenas aqueles que despertam sua consciência podem acessar essa percepção oculta. Não se tratava de uma crença vazia, mas de um processo alquímico interno, onde a mente e o espírito se alinhavam para manifestar realidades superiores. E se essa chave estivesse ao nosso alcance o tempo todo? Há algo dentro de nós que espelha o poder desse templo sagrado, uma estrutura biológica que pode nos levar a estados elevados de consciência. Os antigos sabiam disso e protegiam esse segredo com rigor. O que será que eles conheciam sobre a glândula pineal e sua conexão com a espiritualidade? No próximo passo dessa jornada, descobriremos o que foi ocultado sobre esse centro de poder dentro de nós. No centro do nosso cérebro, escondida como um segredo antigo, reside a glândula pineal. Pequena, mas poderosa, essa estrutura foi chamada por muitos nomes ao longo da história: terceiro olho, portal para outras dimensões, a ponte entre o físico e o espiritual. Nos tempos antigos, sacerdotes e místicos compreendiam que essa pequena glândula era mais do que um órgão. Era um farol de consciência, capaz de perceber realidades além da matéria. No livro de Enoque, há relatos de visões e contatos com seres celestiais, e muitos acreditam que essas experiências ocorreram através da ativação desse centro sagrado dentro do ser humano. A ciência moderna começa a confirmar o que os antigos já sabiam. A glândula pineal produz substâncias que podem induzir estados alterados de consciência, conectando-nos a níveis mais sutis da realidade.
Meditação e jejum são algumas das práticas que podem ativá-la, dissolvendo os bloqueios que nos mantêm presos à ilusão da separação. Nos templos antigos, era comum que os iniciados passassem por períodos de purificação antes de receberem revelações espirituais. E esse processo está diretamente ligado à descalcificação da glândula pineal, permitindo que a luz divina flua livremente através da consciência. Mas há algo ainda mais profundo a ser compreendido. Essa ativação não é apenas um fenômeno biológico, mas uma experiência de ascensão mística. Os antigos sabiam que a verdadeira iluminação não vinha apenas do conhecimento, mas da experiência direta do sagrado. O livro de Enoque descreve jornadas espirituais que ecoam essa verdade, revelando segredos que desafiam a compreensão humana. E é exatamente para essa antiga sabedoria que agora nos voltamos. Há textos que não apenas contam histórias, mas revelam mapas para outras realidades. O livro de Enoque, um dos escritos apócrifos mais enigmáticos, narra a jornada de um homem que atravessou os véus da existência e testemunhou os segredos do cosmos. Diferente dos relatos convencionais do Antigo Testamento grego, esse livro descreve encontros com seres celestiais, viagens a dimensões superiores e uma transformação tão profunda que levou Enoque a se tornar Metatron, uma das entidades mais poderosas do mundo espiritual. Mas o que isso significa para nós? Se lermos com atenção, perceberemos que as descrições do livro de Enoque não são apenas metáforas, mas pistas sobre o caminho da ascensão mística. A experiência de ser elevado à presença divina reflete o potencial latente dentro de cada ser humano. Assim como Enoque, também podemos despertar e transcender as limitações da matéria, ativando nossa conexão com o divino. Para isso, práticas como a meditação, o jejum e a busca pelo equilíbrio espiritual sempre foram utilizadas como chaves para expandir a consciência e acessar níveis de realidade ocultos aos olhos comuns. Mas há um detalhe que poucos percebem. A ascensão verdadeira não pode ocorrer sem a harmonia entre as energias que habitam dentro de nós. O sagrado feminino e o masculino precisam estar em equilíbrio para que possamos cruzar o limiar entre os mundos. Esse segredo, oculto por eras, nos leva à próxima grande revelação. O universo opera em equilíbrio e dentro de cada ser humano existem forças complementares que precisam estar harmonizadas. O sagrado feminino, tantas vezes reprimido, é uma dessas forças, a energia da intuição, da criação, do fluxo natural da vida. Em tradições antigas, essa energia era reverenciada ao lado do masculino, formando a totalidade do divino. Mas conforme o tempo passou, o feminino foi silenciado e a espiritualidade perdeu parte de sua essência. Recuperar essa conexão é fundamental para restaurar o equilíbrio espiritual, tanto dentro de nós quanto no mundo. O verdadeiro despertar acontece quando essas duas energias se unem. O masculino representa a ação, a estrutura, a expansão. O feminino, a recepção, a sabedoria interior, a nutrição da alma. Nos ensinamentos ocultos, esse equilíbrio é simbolizado pelo yin-yang, pelos aspectos duplos da divindade e até mesmo pelo próprio processo da ascensão mística. Quando negamos um desses aspectos dentro de nós, criamos um bloqueio que nos impede de acessar a plenitude da luz divina. O que os antigos sabiam e que muitos tentaram apagar da história é que sem essa harmonia, a conexão espiritual se torna fragmentada. Mas há um exemplo que nos lembra desse equilíbrio. Jesus, um mestre que caminhava entre mundos e que manifestava tanto o amor compassivo do feminino quanto a força estruturadora do masculino. Ele não apenas pregava, mas vivia a união dessas forças dentro de si. E talvez seja por isso que o chamavam de sacerdote eterno. Muito além das interpretações convencionais,
Jesus era mais do que um mestre. Ele personificava a união entre o humano e o divino, manifestando em si a plenitude da consciência espiritual. Nos ensinamentos ocultos, ele é reconhecido como o sacerdote eterno, aquele que transcende o tempo e as estruturas religiosas, preservando a essência do conhecimento sagrado. Sua ligação com o Templo de Salomão vai além do físico. Representa a continuidade de uma tradição iniciática, onde o verdadeiro templo não é feito de pedras, mas sim da elevação da alma. Jesus ensinava que a luz divina não era um privilégio de poucos, mas um direito de todos, que buscassem a verdade dentro de si. Ele compreendia que a espiritualidade não se limita a dogmas ou rituais externos, mas se manifesta na transformação interior. Sua sabedoria, alinhada ao conhecimento ancestral, revelava que o verdadeiro Santo dos Santos não estava apenas em templos físicos, mas no coração e na mente daqueles que despertavam para sua própria divindade. Por isso, sua mensagem foi revolucionária e, ao mesmo tempo, temida. Ele não veio impor regras, mas libertar consciências. Seu caminho nos lembra que a ascensão mística é um chamado para o autoconhecimento e para a reconexão com a fonte primordial. E essa verdade permanece viva, esperando ser redescoberta por aqueles que estão prontos para enxergar além das ilusões do mundo. Agora que você acessou esse conhecimento ancestral, a pergunta é: o que vai fazer com ele? A verdadeira transformação acontece quando aplicamos o que aprendemos. Comece observando sua própria jornada espiritual, o que dentro de você ainda está adormecido. Que verdades você sente que sempre existiram, mas foram silenciadas? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Quero saber, qual parte dessa revelação mais ressoou com você? E se esse conhecimento fez sentido, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuarmos desvendando juntos os mistérios ocultos da espiritualidade. O despertar só está começando. Se a consciência humana pode ser manipulada por forças ocultas, imagine o que poderia acontecer se descobríssemos como o campo magnético da Terra influencia nossos pensamentos e até nossa conexão uns com os outros. E se houvesse um cientista que desvendou esses segredos e por isso seu trabalho foi silenciado? No próximo vídeo, você vai entender por que a CIA não quer que você conheça o Dr. Michael Persinger e como suas descobertas podem mudar tudo o que sabemos sobre a mente humana. Não perca!